Chegou a hora em que vamos estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, meus irmãos. A palavra de Deus é viva e eficaz. E quando ela é aberta, o Espírito Santo vem em resposta à oração sincera de gente que está sedenta e faminta de ouvir a voz de Deus. E Deus jamais abandona seus filhos ou despede seus filhos sem alimentá-los com poder, sem nutri-los com a fé que vem das Sagradas Escrituras. O título da mensagem de hoje é Com os olhos na profecia. Com os olhos na profecia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi plantada no solo da profecia bíblica. Esta igreja se diferencia de todas as outras denominações cristãs porque nasceu da interpretação da profecia. Esta igreja tem um senso profundo de iminência, de proximidade da volta de Jesus, porque foi enraizada no solo da escatologia bíblica. Sem a profecia, esta denominação não existe. Não faz sentido ser adventista do sétimo dia, e lembrando que adventismo significa aguardar a volta de Jesus. Sem a profecia da volta de Jesus, esta igreja não tem sentido para existir. Tudo que foi feito nessa denominação do início e todo o sistema de evangelização que foi estabelecido nesta igreja foi pautado na certeza de que em breve Jesus voltará. Jesus voltará em breve. Esta é a mensagem que resume o que esta igreja tem que pregar ao mundo. Preparar um povo para o breve encontro com o Senhor é a nossa missão. Nós somos sonhadores. Sonhamos com um dia em que o céu vai se rasgar e revelará a face do nosso Senhor, maravilhoso Salvador Jesus Cristo. É por isso que estamos aqui. A volta de Jesus é a resposta definitiva para todos os problemas e dilemas e perguntas que há no coração humano. Qualquer denominação cristã que pretenda responder os dilemas humanos fora da esperança da volta de Jesus jamais será bem sucedida. Foi por isso que Deus levantou o movimento adventista do sétimo dia para dar ao mundo a mensagem verdadeira, a mensagem da esperança. Jesus voltará. Jesus voltará. Jesus voltará. Quando nós vemos a situação do mundo em que estamos, e agora uma pandemia catastrófica que teima em não ir embora, tudo isso é um sinal eloquente e poderoso de que Jesus em breve voltará e de que este mundo não é o nosso lugar. Meus irmãos queridos, será que nós não estamos entendendo de que aqui não é o nosso lugar? Que precisamos nos apegar à profecia bíblica, esta profecia que se desdobra em muitas outras, mas cujo ápice, apogeu e cumprimento real é a volta de Cristo. Será que nós não entendemos? Está difícil de entender. Jesus vai voltar e nós precisamos nos preparar. Como adventistas somos sonhadores e sonhamos com um dia em que veremos Jesus voltar. Quero falar a vocês nessa manhã sobre um sonhador conhecido das Escrituras. E como este sonhador profeta, porque os sonhos dele eram profecias, como a profecia pautou a vida desse sonhador profeta, orientou todas as dimensões da sua existência e fez dele um homem mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu estou falando de José de Canaã. Sim, José de Canaã, porque José esteve no Egito, mas o Egito nunca esteve em José. Esse apelido José do Egito não é apropriado, porque José não é do Egito, José é de Canaã. Ele foi um escravo no Egito, mas nunca deixou de ser um príncipe de Canaã. Nós vamos ver como José foi orientado pela mais antiga profecia bíblica, e mesmo em face dos maiores desafios e dilemas pelos quais ele passou, ele foi vitorioso, porque ele foi circundado pelo senso profético. A família de José foi estabelecida com base numa profecia.
A profecia original do proto-evangelho, o evangelho inicial de Gênesis 3,15, de que Deus enviaria uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. Depois Deus confirmou essa profecia chamando o patriarca Abraão, que é aquele que originou essa família da qual José vem. E no chamado de Abraão, Deus disse que em ti e em tua família, em teus descendentes, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Esta profecia apontava para o primeiro advento de Cristo. A família de José era uma família profética, existente para manter a chama da profecia viva. A família de José era guardiã da semente da esperança do mundo. E a vida de José, tudo o que ele se tornou como homem, é resultado da compreensão profética de que o Messias visitaria a humanidade e esmagaria a cabeça da serpente. Esse senso profético foi fundamental para que José fosse vitorioso no Egito, para que José pudesse vencer as injustiças às quais ele foi submetido, para que ele enfrentasse com poder e vitória e fosse vencedor em face da tentação, para que ele espelhasse o caráter de Cristo e para que ele continuasse aguardando o cumprimento da profecia. Eu quero trabalhar com vocês quais foram os efeitos da profecia na vida de José de Canaã. A primeira coisa que nós descobrimos que a profecia faz na vida de uma pessoa, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, e aqui nós vamos nos encontrar com o início da narrativa lindíssima da história de José. Você sabe, a história dele está retratada a partir do capítulo 37 de Gênesis e vai até o capítulo 50. É uma das histórias mais lindas do mundo, muito conhecida essa história, mas todas as vezes que nós nos deparamos com ela, nós somos abençoados. Aqui no capítulo 37 nós somos informados que José é filho de uma família disfuncional. O pai dele tinha 2 esposas e mais concubinas, e teve filhos com todas elas, e produziu ali uma família grande, extensa, com 12 filhos, e havia um dilema naquela família a respeito de quem seria o primogênito, ou seja, o filho de Jacó, que herdaria as bênçãos da primogenitura. Com isso ele herdaria a maior parte dos bens do pai, e mais importante do que isso, herdaria o privilégio de liderar o clã que encapsula a semente da esperança do mundo. Então, o primeiro filho de Jacó, Rúben, perdeu esse direito. Os filhos da sequência, Levi e Simeão, também perderam por conta de atitudes pecaminosas que tiveram. E o quarto filho, Judá, parecia ser ele que herdaria esta primogenitura. No entanto, um filho mais novo de Jacó, filho da sua outra esposa, se despontou entre os irmãos com um caráter nobre, um caráter de príncipe, um caráter real, um caráter que evidenciava de que ele cria na profecia e que vivia com base nela. Jacó distinguiu José entre seus irmãos, percebendo que, a despeito do fato de ele não ser o primogênito ou o mais velho daquela família, ele tinha todas as credenciais, ele tinha todas as características que poderiam fazer dele o futuro patriarca, que lideraria aquela família rumo à esperança. Então Jacó resolve materializar as suas expectativas de que José seria o primogênito daquela família, dando a ele um presente, uma capa talar. E esse presente encheu de inveja os irmãos, vocês conhecem a história. E os irmãos, especialmente liderados por Judá, intentaram tirar a vida de José, desejavam tirá-lo do caminho para que a primogenitura ficasse com a família deles, ou seja, com a parte da mãe deles, né? Judá era filho de Lia, José era filho de Raquel. Muito bem, vocês conhecem a história. Um dia José teve que procurar os irmãos que estavam longe, e o pai o enviou na missão. E quando ele se aproximou dos irmãos, caminhando errante no meio do deserto, os irmãos o viram ao longe.
e planejaram matar-lhe a vida. Quando ele se aproximou, roubaram-lhe a capa, jogaram no poço, foram comer e tramar para ver o que iam fazer com ele. O desfecho você conhece. José foi vendido para mercenários ismaelitas que depois o venderam ao Egito. Ali, o jovem sonhador, profeta, tinha, aos olhos do mundo, seus sonhos e suas profecias sepultados. De que lhe adiantarão os sonhos? De que lhe adiantará a profecia? Era o que os irmãos estavam dizendo. Agora quero ver ele profetizar e sonhar. Quero ver ele sonhar e profetizar com a liderança espiritual dessa família, porque agora ele será um animal, escravo, vendido para ismaelitas que o venderão no Egito. Meus amigos, o que a profecia faz na vida de uma pessoa? A profecia é mais forte do que tudo, grave essa frase. A profecia é mais forte do que tudo, inclusive a morte. A profecia é mais forte que as injustiças que a vida nos apresenta. Diz a inspiração que José, manietado, preso como um animal, escravo, foi conduzido pelo deserto até o Egito, e ao longe ele viu as montanhas ao pé das quais seu pai havia estabelecido o seu acampamento, e ele se lembrou de que décadas antes, seu pai, em situação similar, fugindo da inveja e da ira de seu irmão Esaú, fez um pacto com Deus, um pacto de fidelidade, prometeu que devotaria sua vida a Deus, e se lembrando do pacto que seu pai fizera, José também fez um pacto de fé com Deus, de que ele se manteria fiel a despeito de todas as coisas. Um jovem de 17 anos de idade, sem pai, sem mãe, sem família, longe da igreja, longe do clã, longe da proteção, agora um escravo sem ter nada diante dos olhos que poderia lhe dar esperança, resolve manter-se fiel a Deus, custe o que custar. Sabe o que é isso? Isso é o poder da profecia. É isso que um jovem que entende a profecia bíblica decide fazer quando as injustiças da vida batem-lhe a porta. Ao invés de se vitimizar e dizer: ó céus, como sou perseguido, nada dá certo para mim, não tenho emprego, tenho dificuldade de ter uma faculdade, meus amigos todos que são ímpios, não servem a Deus, parecem ter uma vida melhor. Um jovem que conhece a profecia, sabe o final desde o início, como Deus, pensa como Deus, e sabe que no fim Deus vence, e vencem com Ele aqueles que lhe são fiéis. Um jovem que ama a profecia, que conhece minuciosamente os detalhes dela e aguarda o seu desfecho glorioso, que é a volta de Cristo, enfrenta as injustiças da vida, olhando para o céu, tira os olhos da terra, porque entende que esta terra produz situações circunstanciais, mas só Deus e o céu apresentam a realidade viva, e esta é a realidade que vale a pena ser vivida. Assim que José pautava a sua vida, no momento mais difícil que ele experimentou até aquele ponto da sua existência, escravo no Egito. E assim José chegou até o Egito, onde foi vendido para a família de Potifar. Chegamos ao capítulo 39 de Gênesis, e aqui nós encontramos uma outra coisa extraordinária que a profecia faz na vida de uma pessoa. Se ela é mais poderosa que as injustiças da vida, e nos faz nos manter de pé, mesmo em face dos piores momentos que possamos enfrentar, como José enfrentou, a profecia também é um antídoto contra as nossas paixões mais baixas, que tentam nos levar para longe de Deus, tentando encontrar subterfúgio em desculpas esfarrapadas que às vezes queremos apresentar. Eu sou carnal, eu tenho tendências para o pecado, eu não aguentei. A profecia foi uma espécie de campo de força na vida de José,
que o livrou da tentação e do pecado. Você conhece a história. José estava na casa de Potifar, e a expressão casa de Potifar não é só a casa em que Potifar morava. A expressão casa de, nesse contexto aqui, significa a empresa de Potifar, as casas Potifar. José foi trabalhar ali, provavelmente como um mordomo simples, e a distinção do caráter de José brilhou dentro daquele lugar, a tal ponto que o seu senhor, Potifar, foi permitindo que ele fosse galgando postos rapidamente dentro daquela empresa, e ele se tornou administrador de tudo que o Potifar fazia. E não se esqueça que Potifar era um homem muito rico, tinha fazendas, era um general poderoso da maior e mais poderosa e rica nação do mundo. E José se tornou administrador de tudo, porque ele era um homem íntegro e fiel a Deus, guiado pela profecia. Lá no Egito, onde ninguém falava de profecia, lá no Egito, onde ninguém pensava no sacerdócio vivo e real, lá no Egito, uma cultura licenciosa, profana e promíscua, um jovem se mantém fiel porque a profecia faz isso com a vida de alguém que resolve pautar a sua existência nela. O Egito cercou José de todos os lados, mas a profecia manteve José como um baluarte em meio às mais severas tentações que ele enfrentou. E a Bíblia resume as tentações, que foram outras também que ele enfrentou aqui no capítulo 39, quando a esposa de Potifar colocou os olhos cobiçosos no corpo de José. A Bíblia descreve José com os mesmos termos que descreve sua mãe, Raquel. A Bíblia diz que ele era formoso de porte e de semblante. Veja que partidaço era José, formoso de porte e de semblante, além disso, nobre, além disso, competente. Tudo que José bota a mão prospera. E a ímpia mulher de Potifar pensou: põe a mão em mim, José. E ela desejou licenciosamente José. Aquela mulher pensava com os valores do Egito. Nos valores do Egito, a promiscuidade é virtude. No Egito, a mentira é coisa boa. No Egito, a traição é trampolim para o sucesso. Além disso, ela olhou para José e disse: ele é meu escravo, posso fazer com ele o que eu quiser. Ela olhou para José, um jovem, talvez com seus 20 anos nesse momento, e pensou: ele é só um conglomerado de músculos e hormônios, regidos por paixões baixas e vis como as minhas. Ele está no papo, ele é meu. No entanto, aquela mulher desconhecia o fato de que, embora José fosse seu escravo, José permanecia como um príncipe de Canaã. José estava no Egito, mas o Egito não estava em José. E ela o tentou sagazmente e ferozmente, se levantou para tirar a única defesa da vida daquele jovem, que era a crença no poder na profecia, a crença no poder da profecia. E diz o texto bíblico que ela armou um cenário ideal para o adultério. E José estava lá, inocente, e ela o atacou como uma besta selvagem. E o texto diz que ele correu, e a fuga foi tão grande que ela não teve tempo de segurá-lo, mas conseguiu agarrar suas vestes, que ficaram em suas mãos como a prova de um adultério mentiroso ou de uma violência sexual mentirosa, da qual ele foi acusado por ela. É interessante você pensar como as vestes, elas têm um papel na vida de José. Elas estão sempre ali para provar uma mentira para alguém. Vocês se lembram que os irmãos, no episódio anterior, usaram as vestes que eles invejavam, ou a capa que eles invejavam, para provar para o pai que José havia sido despedaçado?
Eles pegaram a capa, molharam no sangue de um animal e enviaram covardemente para o idoso pai e disseram: não é essa a capa do seu filho? Uma besta fera certamente o despedaçou. E dilaceraram o coração do idoso. Agora, José, de novo, tem a veste dele usada como prova de um crime ou uma prova contra ele. A mulher segurou as vestes de José e disse: olha o que o hebreu que você trouxe para minha casa, falando para o seu esposo, veio fazer. Ele veio aqui nos desonrar. Provavelmente o marido não acreditou na história. E vocês conhecem o que aconteceu. José foi colocado na prisão. Meus queridos, a profecia é mais forte do que tudo, inclusive as mais baixas e vis tentações do diabo. Eu estou falando para pessoas hoje que estão enfrentando a luta da tentação e que estão considerando a possibilidade terrível de ceder e que estão racionalizando em sua mente desculpas esfarrapadas. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você deseja se manter como um marido fiel à sua esposa, lembre-se da profecia. A profecia aponta para a breve volta de Jesus e para a necessidade de preparação para esse encontro. Sabe por que você está pensando na possibilidade de ceder? Porque você está tirando os olhos do céu e da profecia e colocando seus olhos nesse mundo perverso. Sabe por que você está caindo como presa fácil nas mãos do diabo? Porque você desintonizou a sua mente da frequência do céu e sintonizou a sua vida nos valores pervertidos desse mundo passageiro. Você está pensando em poder, em fama e em prazer, porque esse mundo se resume nessas três palavras vis: fama, poder e prazer. Os valores do céu são outros e estão invertidos. E se você deseja se desconectar desse mundo e ligar a sua vida aos valores de Deus, é fundamental que a profecia esteja como fundamento da sua vida. Se nós estivermos com a palavra de Deus escondida no nosso coração, e a mensagem poderosa, escatológica, que ela nos apresenta, guardada em nossa vida, o diabo não terá poder contra nós. Ele pode vir com os seus ardis, ele pode estudar com estratégias para nos derrubar, mas em Deus e em sua palavra nós somos mais do que vitoriosos. Nós temos o poder, e o poder vem de Deus, da sua palavra e da oração. Eu não estou falando de interpretações sensacionalistas da profecia. Teve muito reavivamento ano passado com o Covid, reavivamento de gente com medo de o mundo acabar em pandemia, e se voltou. Alguns permaneceram, mas nós fomos olhando ao longo do tempo e percebendo o esfriamento de muitos, porque as pessoas vão se acostumando às realidades mais caóticas. Não existe reavivamento com base em Covid, não existe reavivamento com base em crise econômica, não existe reavivamento com base em índices terríveis que esse mundo apresenta. Reavivamentos genuínos e vidas realmente conectadas com Deus só ocorrem com base no poder da profecia, com os olhos continuamente em Deus, independentemente das circunstâncias que o mundo apresentar. Independentemente das circunstâncias que o mundo apresentar. Deixa eu falar uma coisa para você. A pandemia vai passar. Em breve, nós vamos ver a capacidade dos governos de imunizar as pessoas para esta doença. Parece que os Estados Unidos da América já estão marcando para dia 4 de julho, o dia da liberdade, o dia da vitória contra o Covid. Nós vamos um pouquinho mais atrás. E em breve vocês vão ver e vão assistir o mundo exaltar a ciência
como grande salvadora da humanidade. E o mundo mais uma vez descrê de Deus. Vocês vão ver na sequência carnavais mais terríveis e mais perniciosos e mais vulgares, porque o mundo vai se jogar de cabeça no hedonismo, porque a ciência o salvou. Essa onda vai atingir muitos dos filhos de Deus. Vocês vão ver na sequência dessa pandemia um agravamento da apostasia na igreja, porque muitas pessoas pautaram o seu reavivamento na circunstância pandêmica do mundo. E quando a pandemia for soprada desse mundo, o sopro do reavivamento fajuto também será feito, será soprado. Mas aqueles que olham para a profecia e não pautam as suas escolhas com base em circunstâncias, permanecerão de pé e perseverarão. E quando o mundo escurecer moralmente ainda mais, porque essa será a consequência pós-pandemia, um escurecimento moral denso, um afastamento completo de Deus e um ceticismo amplo, tal como nunca foi visto. É nesse momento que a profecia precisa brilhar. É nesse momento que a palavra de Deus precisa espargir de nossa vida para iluminar o mundo caótico. Foi assim que José se manteve fiel diante das trevas morais do Egito. José era um homem da profecia, porque a profecia é mais forte do que tudo, inclusive a morte. A profecia é mais forte do que tudo, inclusive as mais severas tentações que nós possamos enfrentar. A profecia é uma luz fulgurante em meio às trevas desse mundo. Bom, a profecia é mais forte que as injustiças, a profecia é mais forte que as tentações, e o que ela faz mais? Chegamos ao capítulo 42 de Gênesis. Nesse capítulo, nós encontramos José já na posição de governador do Egito. Quando José saiu de Canaã, ele tinha 17 anos. E diz o texto sagrado que quando ele se tornou governador, ele tinha 30 anos. Portanto, 13 anos já haviam se passado desde que ele se ausentou da terra do seu pai. Vocês sabem por que José se tornou governador do Egito, não sabem? Por causa da profecia. José era um profeta que tinha capacidade de interpretar sonhos e visões. Ele evidenciou essa sua capacidade espiritual na prisão, e por conta daquele episódio em que ele interpreta o sonho profético do padeiro e do copeiro, o copeiro se lembrou dele 2 anos depois, e José foi levado à sala do monarca imperialista do mundo, o faraó, porque o faraó havia sonhado. Com o quê? O faraó havia sonhado e não sabia, mas o faraó havia sonhado com o plano de Deus para preservar a semente que salvaria o mundo. Sim, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, seguidas de 7 vacas magras, 7 espigas cheias, seguidas de 7 espigas mirradas. Era Deus revelando o futuro para o faraó. Deus revelando que haveria uma fome terrível no mundo, e de que o faraó e o Egito deveriam se preparar e se abastecer. Sabe para quê? Não era para alimentar os egípcios, era para alimentar o clã de um patriarca, de um príncipe que estava em Canaã, porque se aquele clã morresse, morria a esperança do mundo. A profecia colocou José diante do monarca mais importante do mundo, e o monarca o recebeu, o faraó, e disse: ei, eu fiquei sabendo que você tem a capacidade de interpretar sonhos e visões. Ele disse: opa, para um pouquinho, com todo respeito, eu não tenho capacidade nenhuma. Os sonhos vêm de Deus, e Ele dará ao faraó a sua interpretação. A profecia faz um homem se humilhar diante de Deus e dos outros seres humanos, reconhecer quem é,
E isso exalta o nome de Deus, e Deus exalta aqueles que se humilham. Esse é o poder da profecia. E vocês sabem, José interpretou e deu um conselho muito sábio ao faraó: coloca um homem para administrar isso daqui. E quem que o faraó poderia escolher a não ser o homem pautado pela profecia, o homem que estava com os olhos continuamente no céu? Foi isso que aconteceu. José se tornou governador do Egito, vice-faraó do Egito, por assim dizer. Todas as decisões do Egito passavam pela mão dele. E José abasteceu os celeiros do Egito com todo o tipo de mantimento que salvou o mundo. Passaram-se 7 anos de vacas gordas. José tem 37 anos. Passaram-se 2 anos de vacas magras, e um dia José estava no seu palácio. José era um diplomata, estava negociando com as delegações diplomáticas das nações da terra, que se dirigiam a ele em busca da commodity mais cara do mundo: comida. E ele recebia, todo paramentado como um vice-faraó, as delegações do mundo. E um dia ele estava em sua sala e ele sentiu o cheiro de ovelha. Um cheiro diferente. Olhou e viu homens vestidos à moda cananita, ou à moda hebraica, por assim dizer, ou melhor dizer. 22 anos separava José daqueles 10 homens. Não sei se quilos a mais ou quilos a menos, cabelos a mais, cabelos a menos. Talvez quilos não, eles eram pastores. E os pastores daquele tempo, pelo menos, não ganhavam tanto peso, né? Mas José não pôde deixar de discernir o idioma. Eles estavam falando hebraico. José olhou com mais atenção e discerniu a face de seus mais terríveis algozes. Naquele momento, um misto de sentimentos tomou o coração do governador: vingança, perdão, o que eu faço? Prevaleceu o desejo de perdoar. Porém, a exemplo de Cristo, a quem José representa como tipo, José estava disposto a perdoar seus irmãos se eles fossem novas criaturas. Porque Cristo só oferece perdão para aqueles que querem ser perdoados. E a evidência do desejo do perdão é o desejo da transformação do caráter. Então José faz o quê? Um juízo investigativo. É exatamente isso. José faz um juízo investigativo. Ele arma um tribunal na sua sala. E ele faz uma acusação contra eles: vocês são espiões, vieram aqui para olhar o que há de melhor na terra. E eles se defendem entregando os pontos. Não, meu senhor, nós somos filhos de um idoso patriarca de Canaã que teve 12 filhos, um já morreu, e tem um lá que ele ama muito, mais novinho. Ah, tem um outro lá, e tem um que morreu, mas tem um outro lá. Mas vocês são espiões. Nada me tira da cabeça que vocês são espiões, a menos que vocês voltem para casa e me tragam o menino, para provar que vocês estão falando a verdade. Bom, vocês conhecem a história. José mandou grampear Simeão, porque o Simeão foi o mais duro com ele. Então teve uma pontinha de vingança no coração de José, né? Deixa Simeão aqui. Foi o que mais foi bruto com ele no episódio do poço. E eles voltaram para Canaã com os mantimentos, porque José mandou comida para matar a fome da sua família, e com o dinheiro de volta. E chegaram lá e se alimentaram durante 1 ano. E o Jacó, o patriarca, um homem líder, né? Um grande empreendedor, chegou para os filhos e disse: vocês vão ficar olhando para a minha cara aqui enquanto a gente vai morrer de fome? Volta para o Egito e compra comida. Aí o Judá, que era o chefão dos irmãos, falou assim: ô pai,
tem um homem duro lá no Egito. Ele falou duro com a gente. E ele falou que ele não vende comida para a gente mais se nós não levarmos Benjamim conosco. E o idoso falou, mas o que vocês fizeram comigo? Foram falar para o homem que eu tenho esse filho? Pai, parece que o homem vê coisas, aquele homem sabe de coisas que a gente não entende. Ele já foi perguntando pelo Senhor. Como é que pode? Bom, finalmente, Jacó cedeu. Se eu ficar sem filhos eu vou ficar. E mais uma dor no coração do patriarca. E agora 11 homens vão para o Egito e são recebidos com honras. Aliás, 10 homens, né, porque Simeão estava preso lá. Mandou soltar Simeão e eles são recebidos com honras na casa do governador. A cena mudou. Agora eles são amigos do homem, vão jantar na casa do chefe. E o José manda organizar o banquete e manda colocar as cadeiras na ordem de nascimento dos irmãos. Parece que esse homem sabe de tudo, sabe até quem é o mais velho, quem é o mais novo. Eles devem ter pensado. E manda servir Benjamim 5 vezes mais. Por quê? Ele estava na outra mesa, olhando para ver qual seria a reação deles. Será que eles vão se comportar com Benjamim do mesmo jeito que eles se comportaram comigo 22 anos antes? Ou o coração deles é diferente? José está fazendo um juízo investigativo. Ele quer extrair confissões genuínas. Ele quer perceber arrependimento sincero para ele poder conferir seu perdão. E eles parecem que passam nesse teste, mas o juízo de José é complexo, é amplo. E ele tem um plano muito sagaz. Ele diz, olha, vocês podem ir embora, já estou satisfeito, o menino veio, vocês são homens bons, então vai embora, dá um abraço lá no pai de vocês. Quase falou, disse que eu estou com saudade, mas você não falou, senão ia entregar os pontos, né? E eles já estão indo embora, felizes da vida, e eu imagino assim, ó, poxa, agora a gente é amigo do governador, você imagina, rapaz, que situação. Já saindo nos portais do Egito, quando eles ouvem os tropegados dos cavalos, e a expressão de ira da guarda real do Egito. E uma acusação seríssima contra eles. Vocês roubaram o copo ou a taça de prata do governador. De jeito nenhum. Podem matar aquele de nós que vocês encontrarem a taça. E o resto de nós vamos ser escravos de vocês. Eles já fizeram a sentença. Aí o homem disse, não, fica tranquilo, a gente não vai matar ninguém não, a gente só vai pegar o ladrão e depois a gente despede vocês. E voltam eles para lá. E mais uma vez, eles entram na sala do faraó, do governador, e se ajoelham diante dele. E mais uma vez a profecia se cumpriu. Porque a profecia se cumpre. Lembra do sonho profético? Dos feixes que iam se dobrar diante do feixe de José, a profecia se cumpriu. Diz o texto que enquanto eles estão ali conversando em hebraico, para que José, o governador, não entendesse, eles dizem, isso é porque a gente não viu a angústia do nosso irmão naquele dia no poço, falando em hebraico. E José, ouvindo tudo, diz o texto que José se convulsionou de tal maneira em choro que ele teve que sair para chorar escondido, para não entregar o plano. E ele volta. Então Judá pede a palavra. Judá é o líder dos irmãos. E aqui nós estamos no capítulo 44. E Judá, pastor Gilson, fala uma coisa que é altamente teológica e que tem tudo a ver com a justificação pela fé, que se processa no juízo investigativo que Deus faz nesse momento, para avaliar a nossa vida. Olha o que Judá diz para José, capítulo 44, versículo 16. Então disse Judá, que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Olha a resposta em forma de pergunta de Judá. Como nos justificaremos?
Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Meus irmãos, no juízo investigativo que Deus processa nesse momento para aferir a nossa vida espiritual e identificar se nós realmente estamos confiados ou firmados nele, é aqui. A única resposta que nós podemos dar, verdadeira resposta, diante das acusações da promotoria satânica contra nós nós somos pecadores e não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos para nos justificar. Não há como nos justificar. Somos condenados, nascemos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como nos justificaremos? Judá faz um reconhecimento do pecado, um pecado que neste caso aqui ele nem tinha cometido, ou nenhum deles. Vocês sabem, José que plantou a prova na bagagem de Benjamim. No entanto, aqui ele está se referindo a uma consequência pecaminosa mais ampla, e certamente ele está lembrando do que eles fizeram com José. Não há como se justificar. Então Judá, como o líder do clã, ali naquele momento, faz um discurso memorável diante do governador do Egito. Ele diz assim: meu Senhor, me permita falar, tu és como o próprio faraó. Meu pai teve 12 filhos, um morreu. E um dia eu estava lendo essa história para minha filha, ela falou: pai, que mentiroso, né? Falando para o homem mesmo, olha ali. Eu falei: filha, vamos descontar o rapaz aqui agora, um morreu. E ele teve 2 esposas, e ele amava mais a esposa, que era mãe desse que morreu. E essa esposa lhe deu 2 filhos, um que morreu, e esse menino aqui, Benjamim. Quando meu pai aceitou que Benjamim viesse para cá, eu prometi, meu pai, que eu levaria de volta esse menino para casa. Irmãos, nós estamos falando de 22 anos depois que eles tinham brutalmente vendido José para o Egito e não tinham pensado no choro que o pai derramaria, nas lágrimas que o pai derramaria por conta daquela separação. 22 anos antes eles eram ímpios, perversos. 22 anos depois, Judá está fazendo um discurso completamente oposto daquele que eles fizeram, ou da atitude que eles tiveram antes com José. Judá diz para o faraó, para o governador, eu prometi que esse menino vai voltar, porque se ele não voltar, o meu pai morre, o meu pai não vai aguentar. Então eu tenho uma proposta para te fazer, meu Senhor. Deixa o menino ir, porque eu vou ficar no lugar dele. Sabe o que aconteceu aqui nesse momento, no juízo investigativo que José montou? O caráter do réu espelhou o caráter do juiz. Quando isso ocorre no juízo investigativo celestial, quando o caráter do réu, que somos nós, espelha o caráter do justo juiz, que é Cristo, o juízo acaba e a sentença é desferida. E sabe qual é a sentença? Justificado pela fé. O condenado é liberto, o perdido é achado, o perdido é salvo. Nesse momento do juízo investigativo que José está vendo, o ponto máximo é o reconhecimento de Judá em nome de todos os seus irmãos, de que eles eram pecadores e de que eles eram novas criaturas, porque eles poderiam muito bem dizer assim: deixa esse ladrãozinho aí, é igual o irmãozinho dele, é igual o irmão dele, deixa esse ladrãozinho aí, a gente volta para casa com a nossa comida e a gente se resolve com o velho lá. Mas eles eram novas criaturas, e era tudo isso que José queria saber, se seus irmãos eram os mesmos de antes, ou se eles eram novos seres à imagem e semelhança de Cristo. E o discurso de Judá deixou muito claro que eles poderiam receber o perdão de José. Então, José, não podendo mais se conter, mandou sair todos os egípcios da sala, e diz que ele gritava chorando, convulsionando,
a frase que aterrou no primeiro momento os ouvidos dos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Os irmãos se afastaram no primeiro momento e ele disse: não afasta não, vem cá, porque foi a profecia que me trouxe para cá. Sabe por quê? Porque Deus estava pensando em preservar a vida de vocês, e não só a vida de vocês, Deus estava pensando em preservar a vida do mundo, porque a nossa família é uma família profética, depositária da semente que salvará o mundo, e Deus me trouxe para cá, para que vocês pudessem subsistir, e subsistindo vocês e nós, o mundo será salvo, porque um dia a semente vai vir e vai esmagar a cabeça da serpente. Esse é o poder da profecia. Ela é mais forte do que tudo. Ela é mais forte que as injustiças, mais forte que as tentações. Ela nos faz semelhante a Jesus. Ela nos faz sublimar diante dos desafios. Ela nos tira da vingança e do mal e do pecado e nos coloca acima e nos dá um caráter como de Cristo e nos faz viver e agir como Cristo. E é isso que José está fazendo com base na profecia. Vocês sabem o que acontece no final? Eu estou contando essa história como se vocês não conhecessem. Os anos se passaram e chegamos ao capítulo 50 de Gênesis. José está para morrer. Jacó tinha ido para o Egito, a sua família foi para lá também. O melhor da terra do Egito era deles, a terra de Gósen. Uma grande multidão estava crescendo ali. E José chamou os descendentes de seus irmãos, e fez com que eles jurassem uma coisa solene. Sabe o que José fez que eles jurassem? Eu estou para morrer, mas Deus vos visitará. Em outras palavras, eu estou para morrer, mas a profecia vai se cumprir. Eu não vi a profecia se cumprir, mas ela vai se cumprir. Meus irmãos, a profecia é mais forte do que tudo, inclusive a morte. A profecia vai se cumprir. Então, quando Deus visitar vocês, tirem meus ossos do Egito e me levem para Canaã, porque eu sou governador do Egito, estou governador do Egito, mas eu sou um príncipe de Canaã. Me levem para Canaã, sabe por quê? Porque é lá que a profecia vai se cumprir, é lá que a profecia vai se tornar homem. E eu quero que, ainda que morto, o meu corpo esteja no local sagrado em que a profecia viva vai pisar, que o verbo encarnado vai aparecer. A profecia é mais forte do que tudo, inclusive a morte. Meus irmãos, essa profecia se cumpriu, Jesus veio, e a profecia se renovou, porque Jesus disse que vai voltar. Aqueles que creem na volta de Jesus são como José neste mundo, estão no Egito acossados pelas opressões, pelas injustiças e pelas tentações, mas são como diplomatas de uma terra que esperam, andam nesse mundo como peregrinos porque almejam a cidade que Deus é o arquiteto. Armam suas tendas aqui, mas sabem que aqui não é o nosso lugar de descanso. Estão andando em direção a Canaã celestial, porque creem que a profecia vai se cumprir. A profecia vai se cumprir em breve. Jesus vai voltar. Você entende o que significa isso? Em breve Jesus vai voltar. Se você quer vencer as injustiças da vida, quer vencer o pecado feroz que te acossa, que te assedia tenazmente, se você quer espelhar o caráter de Cristo e se você quer se manter perseverante, a profecia é mais forte do que tudo, inclusive a morte. Nessa manhã, uma família resolveu declarar publicamente que crê no poder da profecia e por isso serão batizados em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Quero convidar o pastor Júlio a entrar no tanque com Wesley Costa Araújo, o pai dessa família, Urália dos Santos, a mãe dessa família, e Júlia Santos Araújo, a filha, que foram evangelizados pelo trabalho missionário da escola adventista, e aqui está o professor Itamar e a sua família, diretor da escola, onde eles foram alcançados pelo evangelho, pelo tratamento cortês e missionário desse homem de Deus. Quero convidar você, professor, por favor, pode se aproximar juntamente com a sua família para ver de camarote o resultado das suas orações e do seu trabalho. Wesley, Deus seja louvado pela sua vida e pela sua decisão. Urália e Júlia, que linda você, Júlia, que linda família. Vocês são a prova viva de que a profecia é poderosa e de que ela se cumpre. Vocês aceitaram o chamado do Mestre e creem que Jesus em breve voltará. Jesus voltará em breve. Quando Jesus voltar, Wesley, você e sua família terão o privilégio de estar prontos e você poder apresentar sua esposa e sua filha para Cristo e dizer: aqui está, Senhor, meu tesouro precioso. Que maravilha isso. A profecia vai se cumprir. O céu recebe a decisão de vocês. É por isso, Urália, me permita, pastor Júlio, que o pastor Júlio, como ministro do Evangelho, para a remissão dos seus pecados, para que seu nome, Urália, seja escrito no livro da vida do Cordeiro, ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Júlia, calma aí, Júlia, você vai ser por último, sabe por quê? Sua mãe viu você nascer e hoje você viu ela nascer. Agora você vai ver seu pai nascer. Olha que bacana, a filha vendo o pai nascer. Wesley, você é o patriarca dessa família, o sacerdote dessa família. Sobre você repousa a responsabilidade de guiar esse rebanho a Deus. E por conta da sua decisão, para que seus pecados sejam perdoados e que você seja recebido como filho de Deus, tendo o nome escrito no livro do Cordeiro, o pastor Júlio te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora é você, Julinha. Chegou a sua vez. Quantos anos você tem, Julinha? 10 anos. Eu tenho uma filha, Ana Clara, que vai fazer 9. Eu também quero ter o privilégio de batizá-la. Como você vai ser batizada hoje. Jesus vai escrever, Julinha, seu nome no livro da vida. Seus pecados vão ser perdoados. E você vai descer essas águas como uma nova Júlia, ainda mais linda, ainda mais feliz, porque você pertence a Jesus Cristo. Para que isso aconteça nesse momento, o pastor Júlio, como ministro do Evangelho, batiza você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Mais uma família salva para o reino de Deus. Que abraço lindo, o abraço dos salvos. Um dia, em breve, a profecia vai se cumprir e Jesus voltará. Jesus voltará. Vou chamar minha esposa Ariane, ela vai cantar um hino agora. E eu gostaria de fazer um convite para você que está assistindo este culto nesse momento. Jesus voltará em breve, eu não vou me cansar de repetir essa frase. E Ele está convidando você a se preparar. Hoje você viu a decisão de uma família
Quem sabe existem pessoas que ainda não foram batizadas, mas que querem ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque resolveram crer no poder da profecia. Escreva aí nos comentários agora desse vídeo: eu quero ser batizado. Diga de onde você é. Nós podemos ajudar você de alguma maneira. Não importa onde você esteja, diga: eu quero ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio no poder da profecia. Se você já é um cristão adventista do sétimo dia, renove a sua fé. Escreva aí: eu creio no poder da profecia. Eu creio que a profecia vai se cumprir e eu quero ver Jesus voltar. A Ariane vai cantar uma música agora. Enquanto ela canta, você se decide. Você se decide ao lado de Cristo. Seja para o batismo, seja para uma renovação espiritual. Mas não termine esse culto sem uma decisão ao lado de Deus. Muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver
leva para o céu. Vamos subir, Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou. Vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu. Vamos subir. Me leva para o céu. Vamos subir. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Nós vamos subir em breve, quando a profecia se cumprir. Quero agradecer ao pastor Lúcio Bergamo pelo batismo, pelas decisões que foram tomadas e pela sua decisão. Continue firme. Amanhã nós estamos aqui a partir das 19h30, não é isso, pastor Gilson? Às 20 horas. 19h30 você já pode ir esquentando, porque às 20 nós estaremos aqui. O poder da profecia na sua vida, com os olhos no céu. E amanhã tira os olhos da culpa. É o tema de amanhã. Compartilhe esse link com mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas e tomem decisões ao lado da verdade. Convido você, onde você está, a fechar os olhos para falarmos com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Continua, Senhor, conosco. Aceita a nossa decisão e aquece o nosso coração com o poder da profecia. Senhor Deus, tira nossos olhos desse mundo e coloca nossos olhos fixamente em Ti, no céu, de onde Cristo em breve virá para nos levar. Amém. Continua conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.